Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu ia perguntar, eu ia falar que eu não sei, de verdade, posso estar falando a maior bosta do mundo aqui agora, mas eu não sei o que o árabe é. Então, nos Estados Unidos, eles chamam de brown. Eles chamam de brown, né? Que seria marrom. Uhum. Que aí, cada país, assim, acaba abordando essas questões da identidade racial de uma maneira, né? Porque é isso, cada país tem um contexto racial, tem uma sociedade, uma pluralidade ali. Então, mas lá nos Estados Unidos, eles chamam de marrom. Uhum. Inclusive, o movimento asiático, porque pra quem não sabe... o Oriente, né? As pessoas falam, o Oriente. Aí, quando fala Oriente, o que vocês imaginam? O Oriente? Fala, é a pessoa oriental. Imagino uma pessoa japonesa. De traços asiáticos. E, gente, as pessoas esquecem que no Mapa Mundi, se alguém pegar o Mapa Mundi agora no Google, abre o Google. No Mapa Mundi tem Rússia, no Oriente. Tem o Oriente Médio, que Oriente Médio. Tem... não só o leste asiático, que é Japão, China, Coreia e tal. Tem a Austrália, também é Oriente. E as pessoas esquecem que isso é Oriente, né? Então, colocar o Oriente como se fosse só Japão, só a identidade japonesa, né? É um apagamento dessas outras culturas. Uhum. Então, é uma coisa equivocada. E dentro do movimento de lutas, movimentos asiáticos, que estão crescendo muito de uns anos pra cá, a identidade marrom entra, assim, série nessa identidade asiática. É uma luta conjunta aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tá muito forte hoje em dia. É mesmo? Aqui a gente não escuta sobre isso. Minha família, por exemplo, nunca falou, nunca tratou desses termos. E com certeza eles devem ter vivido momentos, assim, de discriminação, de ódio. E, pois é. Minha família, a sua também deve sofrer muita xenofobia. Então, isso é outra questão. Porque, por exemplo, eu sou brasileira. O que eu vivo não tem nem como eu chamar de xenofobia. Porque não tem como chamar de xenofobia o que eu vivo sendo uma pessoa daqui, entendeu? Que eu não nasci lá e não passei o que eles passaram lá. Mas exatamente. Eu pego a dor do meu pai, né? Por exemplo, quando eu falo que minha família sofre xenofobia, é a parte da família do meu pai que realmente viveu lá. E veio pra cá. E passou pela guerra civil que tinha lá. Então, sempre o homem-bomba. O terrorista. Quando a gente brinca entre si, tá tudo certo. Porque é a gente que tá falando. É a nossa família. Mas quem não é árabe, quem tá de fora e é uma expressão super xenofóbica, né? Total. Você tá na sala de aula... não tem o mínimo de intimidade, né? Tem o mínimo... Porque é muito diferente. Né? Às vezes, fazendo um paralelo muito idiota, às vezes o pessoal vem, a gente faz o fritada, e aí entre os humoristas a gente se zoa. E aí a pessoa vem no Instagram... e pega aquela piada X... interna. Não tô nem falando do negócio da buceta seca, eu não ligo. Porque tem uma piada que o Gil Lopes fez comigo, que é não sei o que da buceta seca. Isso aí já virou meme, já, nem ligo. Mas eu tô falando, às vezes a pessoa pega o negócio, ela fala... e ela vem, escreve, e aí quando você responde, ela fala... mas você lá no programa... Sim, ô animal, mas eu tô cercada de amigos meus. A gente tá se zoando entre amigos. É outra parada, sim, né? Mas é. Deles eu aceito, de você não, e Exato. ponto, acabou. Não, e eu hoje em dia, tipo, até entre os meus amigos eu sou bem... eu consigo dialogar muito bem com eles, sabe? Porque é exatamente sobre isso, assim. Se alguém de fora do meu grupo de amigos vê, por exemplo, alguém me chamando de japa, se eu aceito um amigo me chamando de japa e alguém de fora vê... acha que pode chamar de japa, acha que tá tudo bem. E vira apelido. E eu não quero que isso vire um apelido. Primeiro porque, assim, me chamar de japa é ignorar meu nome. E tem muita gente que chega, japa. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho nome. Não que seja ruim ser japa. Longe disso. Exato, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E não tá tudo bem. Porque isso não é o que te limita. Né? Exato. Seria como se você fosse... reduzida. Uma outra japonesa qualquer. Exato, né? E eu tenho exatamente esse termo, é um termo que ignora completamente a minha individualidade, ignora que eu tenho características específicas minhas e me coloca numa caixinha, que é a caixinha de todos os estereótipos que o japa tem, né? Então, a pessoa quietinha, que ri tampando a mãozinha, que não sei o quê, sabe? Tipo, todos os estereótipos que são depreciativos. Inclusive hipersexualização. Inclusive hipersexualização, que é uma parada ferrada, né? Que eu vivi durante a minha adolescência inteira, mas antes de eu descobrir que eu era não branca, eu achava que era uma coisa que acontecia comigo. Depois de mais velha que eu entendi que aquela hipersexualização acontecia comigo
porque era uma questão racial. Sim. Entendeu? E o nome disso, gente, assim, em claras palavras, é racismo, né? É tipo, palavras direta e reta. É racismo, é uma discriminação racial. É uma discriminação a partir de um ponto de vista racial. Então, eu vivi isso muitas vezes. Eu descobri, depois de muito tempo, que isso tem a ver também com o universo da pornografia. Tem muitos caras que consomem pornografia. E aí, chega lá no site de pornografia, no ano de 2019... Para trazer dados aqui, a palavra mais procurada em site pornográfico, das 5 palavras mais procuradas, era japonesa. Depois tinha... Você acha que tem a ver com... Desculpa, eu não tô rindo do assunto, não. Talvez tenha me parecido rindo. É porque a hora que ela falou pra trazer dados, eu só olhei pro Geli. Dados. É por causa do meme do Monark? Da que Gabi rolou um papo aqui. Dados. A hora que você falou pra trazer dados, eu olhei pro Geli. Onde estão os dados? Então, Monark, cadê os dados? Pra explicar que eu não tô rindo do assunto, pelo amor de Deus. Inspirada em Gabi Prioli. Isso, pra trazer dados. Pra trazer dados. Dados. Cadê, Ana Ricardo? Trouxe dados aqui pra vocês, olha só, gente. Mas enfim, trazendo dados aqui pra mesa. Cadê os dados? eu acredito que tem muito a ver isso que eu vivi, né? Porque das 5 palavras mais pesquisadas, a primeira era japonesa. E dentro dessas 5 palavras tinha hentai, que pra quem não sabe... Falar. Você não acha que tem a ver com total, né? Hentai. Total, animes pornô. Anime pornô, exatamente. Pra quem não sabe, hentai tem a ver... É uma coisa pornográfica relacionada a anime, essa cultura, enfim, geek japonesa, enfim. E aí tinha japonesa, tinha hentai, e agora eu esqueci o outro termo que tinha, mas, tipo assim, de 5, 3 mais pesquisados tinham relação com cultura asiática e mulheres asiáticas, sabe? E isso constrói um imaginário na cabeça dos caras, que é tipo assim, eu, por ser mulher, já sofro com machismo. Plus, além do machismo, eu tenho que sofrer com a questão racial, que é ser objetificada enquanto grupo étnico, entendeu? Ser raciada enquanto japonesa, saca?